Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu venho aqui para indicar para vocês 10 dicas, 10 sugestões de livros de contos. Eu gosto muito de contos, como o pessoal que já me acompanha por aqui há algum tempo já deve ter percebido, já que eu falo bastante sobre esse tipo de leitura por aqui. Além de que muitos dos meus escritores favoritos são também contistas. Eu já fiz, por exemplo, um vídeo onde eu falo alguns motivos para você começar a ler contos. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para quem tiver interesse. E também tem uma série de vídeos que eu tento fazer, mais ou menos mensal, em que eu faço 3 pequenas resenhas de contos aleatórios ou seguindo uma temática específica. A proposta para hoje, então, é bem simples. Eu só vou mostrar para vocês, falar um pouquinho de 10 livros de contos que eu gosto bastante, de livros de contos que estão entre os meus favoritos, alguns eu inclusive até já utilizei em outros vídeos aqui do canal. E eu tentei variar bastante, sabe? Eu tentei separar livros de contos que já são mais conhecidos e outros livros que são muito bons, mas que por algum motivo pouca gente conhece, pouca gente leu. Para começar, a primeira dica é esse livro aqui. A nova antologia do conto russo, de 1792 a 1998, publicada pela editora 34 e com organização do Bruno Barreto Gomide. O mais legal desse livro é que nós temos simplesmente uma seleção de 40 contos russos publicada numa edição da editora 34, que é uma referência máxima nesse assunto aqui no Brasil. Você tem desde o Chekhov até o Tolstói, o Dostoiévski, o Gorky. Você tem pelo menos um conto de todos os autores mais famosos da literatura russa. Além desses, você também tem vários contos de autores que são menos conhecidos, que alguns são até inclusive inéditos aqui no Brasil, e também tem bastante coisa da literatura russa contemporânea. A próxima dica, para mim, é um dos grandes livros de contos publicados no Brasil nos últimos anos, que no caso é esse livro aqui, a edição do Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, publicada pela editora Darkside. Eu já mostrei esse livro por aqui algumas vezes e ele inclusive é um dos meus favoritos na estante mesmo. E eu gosto muito dele porque ele separa os contos do Allan Poe seguindo algumas temáticas. Eu vou até ler aqui para vocês terem uma ideia. Ó, tem contos separados pelo Espectro da Morte, aí você tem o Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, o Baile da Morte Vermelha, que é simplesmente sensacional. Aí você tem os Narradores Homicidas, aí tem o Gato Preto, Barril do Amontilado, Coração do Delator. Aí você tem os contos do Detetive Dupin, que eu acabei de falar aqui no canal, né? Um conto com o Detetive Dupin. Aí você tem as Mulheres Etéreas. Você tem também, para finalizar, contos relacionados ao ímpeto aventureiro. E aí você tem o Manuscrito Encontrado numa Garrafa, o Nunca Poste a Cabeça com o Diabo. E para finalizar tem uma coisa que não é um conto, né? Que é um poema, que é o poema mais famoso do Allan Poe, que no caso é o Corvo. E o legal é que eles colocaram a tradução do Machado de Assis e também a tradução do Fernando Pessoa. Além disso, ainda tem o fato de que a edição tá lindíssima, né? Numa edição em capa dura, com impresso em dourado, tá simplesmente impecável. E também o livro possui ótimos textos de apoio. Recentemente, eles lançaram também o 2º volume dessa edição do Medo Clássico do Edgar Allan Poe. E com certeza vale a pena adquirir, né? Para você ter acesso a mais alguns contos desse autor e também para fechar a coleção. A próxima dica que eu quero mostrar aqui para vocês é esse livro aqui. Esse livro em formato pocket chamado Contos Clássicos de Vampiro, que foi publicado no Brasil pela editora Edra. Esse livro é sensacional para quem tem interesse no tema, principalmente porque ele traz alguns contos que foram fundamentais para compor a imagem do vampiro na literatura. Você tem, por exemplo, logo no início, acho que é o 2º conto do livro, um conto chamado de O Vampiro, escrito pelo John Polidori, que é considerado como um dos primeiros trabalhos de língua inglesa, um dos primeiros contos em inglês, a trabalhar o tema do vampiro. Tem também um conto do Lord Byron, tem um outro conto do Bram Stoker, né, o próprio autor do Drácula, e além de outros trabalhos, outros contos menos conhecidos. O próximo livro da lista se chama Os Melhores Contos da América Latina, organizado pelo Flávio Moreira da Costa e publicado pela editora Agir. Esse também é um dos meus livros favoritos aqui da estante, assim como o do Edgar Allan Poe, e é um livro que eu já utilizei muito aqui no canal, seja para consultar ou até para fazer resenha mesmo de alguns contos latino-americanos.
Esse livro acaba seguindo uma lógica mais ou menos parecida com a da antologia do conto russo que eu falei logo no início, já que ele traça um panorama da origem do conto latino-americano, desde os primeiros contos e tal até publicações mais recentes. Tem muita coisa, por sinal, que você só vai encontrar nesse livro, muitos contos que foram traduzidos para o português e que, se eu não me engano, você só acha aqui, nesse livro aqui dessa antologia da América Latina. Você tem contos de escritores, sei lá, escritores chilenos, tem conto, por exemplo, do Augusto Roa Bastos, que é um escritor paraguaio. Você tem contos de escritores uruguaios, escritores argentinos, claro, né, escritores brasileiros e muitas outras coisas. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler o título aqui de alguns contos que são bem famosos, que são bem importantes nesse cenário da América Latina. Ó, você tem, por exemplo, vários contos do Machado de Assis, né, como Noite de Almirante, Um Homem Célebre. Você tem também contos do Arthur Azevedo, você tem contos do Monteiro Lobato, aí já pegando a parte mais nacional, né? Mas você tem, por exemplo, contos do Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio muito importante. Tem A Galinha Degolada, por exemplo, que eu já falei aqui no canal. Você tem contos, do Mário Benedetti, que também é um escritor uruguaio muito importante. Tem o Diga Que Não Me Matem, do Juan Rulfo, que é um escritor mexicano, né, o autor do Pedro Páramo. Você tem do Emazuns, do Jorge Luiz Borges, que eu também já falei por aqui. Tem o Augusto Roa Bastos. Tem conto da Lígia Fagundes Telles. Tem muita coisa, da Clarice Lispector, do Júlio Cortázar, do Juan Carlos Onetti, que também é um escritor uruguaio importante. Tem do Roberto Bolanho, escritor chileno, né? Autor do Noturno do Chile. E, nossa, realmente tem muita coisa, do José Donoso, que também é um escritor chileno importante. Tem bastante coisa, é um livro que, para quem gosta de literatura latino-americana, esse livro aqui, Os Melhores Contos da América Latina, realmente é um prato cheio, é um livro que com certeza você, para quem gosta, vai ler e reler várias vezes. A próxima dica de livro é um livro maravilhoso que eu vejo pouca gente falando, que é esse aqui. 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, publicado pela editora Record e com organização do Luiz Rufato. Para quem gosta de literatura nacional e gosta também de acompanhar a produção contemporânea, as nossas autoras brasileiras, esse livro aqui realmente ele é bem legal. Tem vários contos que são bem interessantes por aqui. Para começar, já tem um prefácio muito legal do Luiz Rufato, chamado Mulheres, Contribuição para a História Literária. E aí você tem vários contos. Você tem conto, por exemplo, da Ana Paula Maia, que é a autora do Enterre Seus Mortos, que eu inclusive já falei aqui no canal. Você tem conto da Adriana Lisboa, você tem conto da Heloísa Seixas, da Tatiana Salem Levi e vários outros contos. Essa é uma antologia bem legal porque realmente consegue reunir. Logo no início você tem algumas autoras que não são tão conhecidas assim, então você tem a oportunidade de ter um primeiro contato com o trabalho delas. E também tem essas autoras mais famosas que eu citei anteriormente. É um livro bem legal para você explorar esse universo das contistas brasileiras. A próxima dica de hoje é esse livro aqui, A Selva do Dinheiro, organizado pelo Roberto Mugiati e também com a edição da editora Record. Esse livro é bem legal porque ele reúne várias histórias relacionadas ao tema do dinheiro, especialmente sobre os efeitos que o dinheiro pode provocar na vida das pessoas. São contos que falam, por exemplo, sobre ganância, sobre excessos, sobre a falta do dinheiro, sobre a miséria provocada justamente por essa falta e vários outros assuntos. Nesse aqui você tem contos, por exemplo, do Chekhov, do Fitzgerald, tem contos do Edgar Allan Poe, do Jack London, tem do Joseph Conrad, tem do Franz Kafka, do James Joyce. Você tem um conto aqui do Tolstói também, deixa eu ver aqui o nome, que eu já fiz resenha aqui no canal também, que se chama De Quanta Terra um Homem Precisa, que é um conto genial que eu super indico para vocês. É um conto bem legal. Esse livro aqui também é mais uma dica aqui de um livro que eu utilizo bastante aqui no canal. Agora, mais para a questão da ficção científica, eu vou indicar para vocês uma sugestão de livro que é esse aqui, História da Sua Vida e Outros Contos. É uma reunião de contos de um escritor norte-americano, se eu não me engano, chamado Ted Chiang, e publicado pela editora Intrínseca.
Pra mim, o Ted Chiang é simplesmente um gênio. Eu realmente acho que ele é um gênio. Ele tem uma criatividade. Realmente, através desse livro, eu li alguns dos contos mais criativos que eu já tive a oportunidade. Pra quem não sabe, mas já viu aquele filme chamado A Chegada, esse filme foi adaptado, né, de um conto do Ted Chiang, que no caso é esse aqui, o que dá título ao livro, o História da Sua Vida. Tem um outro bem legal também, um outro conto dele, que eu gosto bastante, que se chama O Inferno é a Ausência de Deus. Esse conto é bem legal porque ele trabalha muito o tema da religiosidade, é um conto super criativo que também já tem resenha aqui no canal. Inclusive eu tô falando que várias resenhas já foram feitas para vários contos que eu tô citando. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todos os vídeos, né? Todos os vídeos que eu citei, todos os vídeos da série de contos, e aí vocês podem conferir um por um por lá. Mais uma dica de livro de contos é da famosa escritora nigeriana Chimamanda, que é uma publicação recente, inclusive, que é esse livro aqui chamado No Seu Pescoço, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Uma coisa muito rara aconteceu na leitura desse livro para mim, que realmente é muito raro, que foi o fato de você ler todos os contos e gostar de absolutamente todos. Eu achei esse livro realmente incrível, eu gostei muito desses contos. Até me veio na cabeça a ideia, né, de uma coisa que eu já tinha passado por uma situação parecida, lendo o livro Dublinenses. E aí eu pensei nisso também, na Chimamanda, que eu acho que a Chimamanda tranquilamente poderia ter feito bastante sucesso só como contista, né? Ela é uma autora tão completa, mas apenas como contista eu acho que ela já teria alcançado, sabe, o sucesso e a fama da mesma forma que ela alcançou. Eu vou deixar aqui como dica para vocês de conto dentro desse livro, uma sugestão, que é um conto chamado Uma Experiência Privada, que é bem legal, um conto que te dá uma perspectiva muito interessante sobre a questão da desigualdade e também da intolerância religiosa presente na Nigéria. Já está acabando. A próxima dica, para falar um pouquinho mais de literatura nacional por aqui, é esse livro aqui, chamado Papéis Avulsos, do Machado de Assis. A minha edição é da editora Martins Fontes, mas esse é um livro que você encontra em outras edições. Se eu não me engano, você encontra até naquela edição da Penguin com a Companhia das Letras. Para quem não sabe, Papéis Avulsos foi o primeiro livro de contos publicado pelo Machado de Assis. E além de ter alguns contos bem famosos, também, se eu não me engano, possui algumas novelas. Você encontra aqui, por exemplo, O Alienista, você tem Segredo do Bonzo, tem Empréstimo, tem O Espelho, que é bem famoso. E também tem o meu conto favorito dele, que se chama A Chinela Turca, que é bem legal, um conto que vale muito a pena ler e é bem criativo, é um daqueles contos que te surpreende, né? E várias outras coisas. É um livro bem legal para quem quer conhecer um pouco mais dos contos do Machado de Assis. Eu diria até que é um bom primeiro passo para você começar a ler os contos desse autor. Para finalizar, e também como não poderia faltar, uma dica de literatura japonesa, dos contos japoneses, que no caso é através desse livro aqui, chamado Rashomon e Outros Contos, escrito pelo Ryunosuke Akutagawa e publicado no Brasil pela editora Edra. Se você quer ler os contos da literatura do Japão, quer ter um primeiro contato inclusive com autores desse país, eu acho que o Akutagawa é uma boa pedida, até porque ele é considerado como o pai do conto japonês. Inclusive, uma das maiores premiações literárias de lá do Japão leva o seu nome, leva o nome de Prêmio Akutagawa, o que já mostra a importância desse contista. Nesse livro nós temos alguns trabalhos simplesmente geniais, como o próprio conto que dá título ao livro, né, o Rashomon, que foi adaptado para o cinema pelo famoso diretor japonês Akira Kurosawa. Esse livro também tem um outro conto, que esse eu faço questão que vocês leiam, porque o conto realmente é genial, que se chama Dentro do Bosque. É com certeza um dos meus contos favoritos, principalmente porque eu acho que são poucos os contos que permitem tantas interpretações, levando em consideração que são poucas páginas. Ele é bem criativo, realmente vale muito a pena. Eu vou deixar também aqui aqui na descrição, para quem quiser assistir depois. Bom, é isso, essas foram as 10 dicas de livros de contos. No futuro, de repente, eu faço mais um vídeo por aqui, porque eu ia até fazer com mais, mas eu achei que ia ficar muito grande esse vídeo. Então eu resolvi fazer com 10 livros só. Mas no futuro, vamos ver se eu consigo fazer mais um vídeo com sugestões de livros de contos, até porque é um tema que eu gosto muito, um tema que eu quero falar sempre por aqui.
E lembrando também, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Então fica de olho que domingo à noite tem vídeo no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. Uma forma de ajudar é através do site do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, também recebe algumas recompensas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí, se você quiser conferir, tem um texto lá, tem um vídeo explicando tudo em detalhes. A outra forma é através dos links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através deles, o canal recebe uma pequena comissão por isso, pela venda. Eu vou deixar aqui embaixo, o link de todos os livros que eu encontrar lá na Amazon, desses livros que eu citei aqui hoje para vocês, desses livros de contos. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum dos contos que eu citei aqui hoje, ou se você já leu algum dos livros que eu mostrei. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!